Fala galera, beleza? Bom, hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra gente falar um pouco como é viajar numa 125, se dá pra viajar, quais são suas limitações e tudo mais, né? Hoje a gente está se deslocando aqui de Pontalina para Goiânia. Quem é daqui do estado de Goiás vai saber esse trecho. Aqui de Pontalina para Goiânia deve dar algo em torno aí de 110 km de trevo a trevo, né? E assim, a gente ia vir de Himalaia, né? Himalaia 450. Só que como minha esposa tinha que fazer algumas entregas, fazer algumas correrias lá em Goiânia, então a gente optou por vir de bis. Essa é uma bis 125 2019, né? Por que a gente resolveu vir de bis? Como eu disse, né, ela tem essas trem para fazer lá, essas correrias, e ela ainda não sente muito confortável, confiável em andar no trânsito de Goiânia na Himalaia, porque ela tirou a habilitação, ela andou de moto, de embreagem, quando foi tirar a carteira. E aí ela tirou a carteira, logo em seguida comprou a bis, e aí ela, como é que eu posso dizer, acostumou a andar na brisa, que não tem embreagem, né? Só acelera, freia, passa marcha, bem mais prático. E aí agora, quando vai andar numa moto com embreagem, ela ainda não tem aquela confiança toda e tal. Então, por conta disso, a gente resolveu vir na bis, né? Uma bisinha 125, certo? E aí eu resolvi fazer esse vídeo. E tá, aquela pergunta, né? E aí, dá pra viajar de uma 125, numa Titan, numa bis, numa Pop 100, né? E a resposta é simples, né? Lógico que dá, né? Como dizem, né? Qualquer moto vai a qualquer lugar, né? É claro que tem as suas limitações, né? E qual que é essas limitações, né? Aqui, por exemplo, hoje eu tô aqui, basicamente a gente tá como se a gente tivesse indo viajar, né? Minha esposa, como eu falei, a gente tá com a mochila aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, e uma mochila com notebook nas costas, tá levando a mochila com o notebook nas costas. E assim, ó, pra vocês terem uma ideia, eu peso algo em torno de 100 quilos hoje. Minha esposa talvez uns 75 mais ou menos. Então a gente tá aqui nada, a moto tá com 180 quilos aproximadamente, porque ainda tem a mochila aqui, ainda tem a outra nas costas dela com o notebook. Então, qual que é as limitações que a gente tem viajando? Tá vendo? Dá pra gente viajar de boa. A limitação é o que? É questão de velocidade. Igual hoje a gente aqui tá ventando bastante, não sei se tá dando pra vocês perceber, mas tá um vento um pouco forte. Qual que é a desvantagem dela? Primeiro, a instabilidade. Ela não tem a mesma estabilidade de uma moto mais pesada. Igual ali, ó, tá vendo uma carreta? Quando a carreta passa pela gente, a moto balança. Por quê? E olha que eu tô devagar, eu não tô rápido, tô 80 por hora. Então a moto fica um pouco instável, né? Apesar de estar pesada e tudo mais, mas mesmo assim ela fica um pouco instável. Então essa é uma desvantagem. E a outra desvantagem que eu vejo é o que? É que, por exemplo, você vai aqui, igual por exemplo, aqui nós está aqui numa descida, né? Lógico que eu não estou acelerando tudo, eu estou algo em torno de 94, 95 km por hora. Não estou acelerando tudo. Se eu acelerar tudo, ela vai dar aí uns 110 km por hora, 115, dependendo da descida, né? Isso na ladeira. E qual que é a desvantagem? Quando chegar uma subida, igual por exemplo ali na frente tem uma, ela perde muita velocidade.
Ó, pra vocês verem o tanto que balança. Ela perde muita velocidade. Por quê? Porque tá pesada. Então, por exemplo, se você sobe a subida ali de 100 por hora, ela vai cair, você vai chegar lá em cima, você vai estar 70. Por quê? Porque a moto é pesada, tá pesada. E a moto, lógico, né, também não tem muita força. Então, você vai perder velocidade, igual agora, ó. Agora eu colei a mão, né, tá 90, caiu para 85, aí vai diminuindo, ó, 82, 80, 77. Aí você tem que reduzir, entendeu? Aí a desvantagem é essa, ó, caiu para 70, 68. Então a desvantagem é essa. Se a moto estiver pesada, você vai perder bastante velocidade, né? Perde muita velocidade. E aí, obviamente, numa viagem um pouco mais longa, né, você vai ter uma média velocidade mais baixa. Então você vai demorar mais tempo para chegar no seu destino final, né? Então, é assim, no primeiro momento é isso, né, que a gente pode dizer, né? Então, pessoal, e aí, continuando, além desse ponto, tem um outro ponto também, que ele é ao mesmo tempo negativo, mas ao mesmo tempo positivo, que é o que? A autonomia do tanque dela. Esse trecho aqui que a gente está fazendo hoje, a gente já fez ele algumas e outras vezes. E, por exemplo, essa distância aqui a gente geralmente faz ela com um tanque de combustível dessa bis, certo? Um tanque a gente faz esse trecho aqui todinho. E para quem não sabe, essa moto aqui, o tanque dela, a capacidade máxima dela é de 5 litros. Então, pra vocês terem uma ideia, com 5 litros a gente sai, por exemplo, de Goiânia a Pontalina sem abastecer, sem precisar ter que parar para abastecer. Entendeu? Então ela é muito econômica, né? Muito econômica mesmo. E assim, pra vocês terem uma ideia, isso em questão de litragem, geralmente quando a gente vai abastecer, ela tá na reserva. Geralmente quando ela tá na reserva, a gente completa, vai dar mais ou menos 3,5 litros, 3,8 litros. Geralmente quando a gente abastece ela para completar, isso dá em torno de, sei lá, ela é flex, mas geralmente a gente abastece na gasolina. Dá algo em torno aí de, sei lá, de R$18, R$20 no máximo, uns R$20 no máximo. Então, com esse valor, a gente sai de Goiânia a Pontalina, sem precisar abastecer, entendeu? O ponto negativo que eu queria mencionar é o que? É justamente essa autonomia que é pouca, entendeu? Ela poderia ter uma quantidade de litragem um pouco maior, né? Porque aí você poderia ir um pouco mais longe, né? Mas a parte boa é que ela é bastante econômica. Então, apesar de ser pouca a litragem, mas você roda uma quilometragem boa, né? Deixa eu ver mais o que a gente pode mencionar aqui de pontos positivos, ponto negativo, vantagens, limitações. Eu acho que é basicamente isso, né? Conforto não tem muito comparado com essas motos trail, né? Não vou nem falar de big trail, mas umas trail, por exemplo, a própria Himalaia, né? Não que ela seja confortável e tal, mas por exemplo, eu que sou alto, eu tenho 1,83 de altura. Então aqui na bis eu fico com o pé um pouco mais dobrado, né? E na Himalaia não, eu já fico com o pé mais esticado. Então isso se torna, deixa a posição mais confortável, né? Vamos dizer assim. Em relação ao banco, não é confortável tanto assim como também, pelo menos pra mim, né? Meu ponto de vista. Assim como também o da Himalaia, o original dela também não é tão confortável assim. Eu digo assim, confortável para viagem, né? Se andar dentro da cidade, você fica ali 20, 30 minutos em cima da moto, você não vai sentir, mas você põe na rodovia aí, depois de 1 hora que você tá em cima da moto, você começa a sentir a bunda, começa a doer e tal, começa a ficar um pouco desconfortável. Logo você tem que dar uma parada, né? Então é nesse sentido. Aí ó, o
negativo é esse. Aqui é uma subida muito forte, então você perde muita velocidade. E é isso, não tem o que fazer, né? Essa é a limitação da moto. Agora, uma coisa assim que eu sempre falo, eu comento, converso com os amigos meus e tal, que tem moto, é o seguinte, eu acho assim, tem as suas limitações? Tem. Mas eu acho assim, o que a gente não pode fazer é deixar de fazer uma viagem que você gostaria, que você tanto queria, só porque você não tem uma moto potente, uma moto melhor e tal. Eu acho que isso você não deve fazer, não. Acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente tem disponível, né? Então, se você tem uma 125, uma Bis, uma Pop, uma Titan, vai de moto, vai de Titan, vai de moto. Você só tem que ter ciência dessas limitações, desses pontos que vai ser uma limitação mesmo, né? Então, eu acho assim, eu queria ir viajar, eu queria ir numa cidade e tal. Vai. Eu não tenho uma moto boa, eu vou esperar quando eu comprar uma boa. Não espera não, vai, né? Desde que você tenha essa ciência que a sua moto, você vai ter algumas limitações, pronto, vai embora. Entendeu? Então é isso, é isso. A motinha boa, econômica, boa no sentido de ser econômica, dá pra viajar sim, certo? Aqui ainda é mais tranquilo, porque essa rodovia aqui, ela é mais tranquila, ela não tem muito movimento, né? Dá pra ir também pela BR-153. Só que a BR-153 tem muito caminhão, o fluxo de caminhão é muito grande. Então aí já fica mais complicado, né? Então se transitar no meio do caminhão, aí já é um pouquinho mais complicado. Então aqui nessa rodovia ela é bem mais tranquilo. Não tem muito movimento. O movimento é mais de carro pequeno. Então é tranquilo. Dá pra ir tranquilo, sem problema, né? Então assim, é isso, sabe? Não tem muito o que dizer, né? Dá pra ir sim, dá pra você viajar assim de Bis, ou de Titan, de uma outra moto que seja, baixa cilindrada. Dá. Você só tem que ter ciência das limitações. Se você tem ciência disso e tal, ótimo. Vai embora, né? E é isso, né? E agora vocês ficam aí com algumas imagens aí do percurso. Vou deixar aí algumas imagens aqui desse percurso. Uma rodovia muito boa, asfalto lisinho, não tem buraqueira, muitas paisagens, algumas paisagens bonitas, né? E aí vocês ficam aí com algumas paisagens, viu? E tamo junto, ó. Alô, galera!